Ninguém pode mover esta pedra, nem mesmo uma máquina. Você acha que pode, mulher? Só pode estar brincando. A luz da tarde caía mansa sobre Pedra Alta, aquela cidadezinha goiana onde o tempo parecia andar devagar de propósito. No centro da praça principal, uma rocha gigantesca descansava ali fazia séculos, pesada, silenciosa, imóvel como testemunha de gerações inteiras. Ninguém sabia ao certo quem a colocará ali, mas todos sabiam o que ela representava: fé. Fé simples, fé verdadeira, fé que não precisa de explicação. Na superfície desgastada da pedra, ainda dava para ver uma inscrição quase apagada pelo tempo: somente a fé verdadeira move montanhas. As letras estavam gastas, mas o sentido continuava vivo no coração de cada devoto que passava por ali. Toda quinta-feira à tarde, um grupo de mulheres se reunia ao redor daquela pedra para rezar o terço. Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos com mãos calejadas e olhos mansos, era quem puxava as ave-marias. Sua voz tremia um pouco pela idade, mas carregava uma firmeza que só vem de quem rezou a vida inteira. Aquela pedra não era só pedra. Era o lugar onde a bisavó de Dona Aparecida tinha chorado, suplicado pela vida do filho doente, e o menino tinha sobrevivido. Era onde Maria das Dores tinha pedido força para criar os 5 filhos sozinha depois que o marido morreu, e ela conseguiu. Era onde tantas mulheres tinham derramado lágrimas, feito promessas, encontrado consolo quando mais ninguém ouvia. Para quem não entendia, podia parecer superstição. Mas para quem vivia ali, aquela pedra era altar, era memória, era a presença de Deus no meio do concreto. Foi então que Rodrigo Mendes chegou. Ele veio de Goiânia 6 meses antes, com terno caro, relógio de grife e aquele jeito de quem sabe de tudo. Era empresário do ramo imobiliário, o tipo de homem que via números onde outras pessoas viam histórias. Falava bonito, prometia progresso, desenvolvimento, modernização. Pedra Alta precisa sair do atraso, dizia ele para os comerciantes locais. E muitos acreditaram. Afinal, quem não quer ver a cidade crescer? Rodrigo comprou vários terrenos ao redor da praça. O plano dele era ambicioso: construir um shopping moderno bem no coração da cidade. Estacionamento amplo, lojas de marca, cinema, praça de alimentação. Vamos colocar Pedra Alta no mapa, anunciava com aquele sorriso largo e confiante. Mas tinha um problema. A pedra sagrada estava bem no meio do terreno que ele queria transformar em estacionamento. Quando a comunidade soube do projeto, houve protesto. Dona Aparecida e as outras devotas procuraram o prefeito, explicaram o valor histórico e espiritual daquele lugar. Mas Rodrigo só ria. Vocês acreditam mesmo que uma pedra velha tem algum poder? Isso é coisa de gente ignorante, superstição de quem não estudou, disse ele numa reunião pública, sem nem tentar disfarçar o desdém. As mulheres tentaram explicar. Falaram das orações atendidas, das promessas cumpridas, das memórias que aquele lugar guardava. Rodrigo ouviu tudo com cara de deboche. Cruzou os braços, olhou para as senhoras como se fossem crianças teimosas e declarou: "Olha, eu respeito a fé de vocês, tá? Mas a gente não pode deixar sentimentalismo atrapalhar o desenvolvimento. Essa pedra vai sair daqui, e vocês vão ver que não tem nada de sagrado nela. É só rocha. E rocha a gente remove com máquina." Dona Aparecida sentiu o peito apertar. Não era só pela pedra. Era pelo jeito como aquele homem falava da fé delas, como se fosse algo ridículo, infantil, atrasado. Ela olhou para os olhos dele e viu algo que a assustou: vazio. Um vazio disfarçado de sucesso, coberto por ternos caros e palavras bonitas. Mas vazio do mesmo jeito. Naquela noite, Dona Aparecida não conseguiu dormir. Ficou sentada na varanda da casa simples, segurando o terço que tinha sido da mãe dela. As contas estavam gastas de tanto uso, lisas como pedrinhas de rio. Ela olhava para a praça ao longe e via as luzes dos holofotes que Rodrigo tinha mandado instalar. Máquinas pesadas já estavam posicionadas, esperando a ordem para começar a escavação. "Mãe do céu", sussurrou ela pro silêncio da noite, "não sei o que fazer. Esse homem não escuta. E a gente é tão pequeno diante do poder dele." Uma lágrima escorreu devagar pelo rosto enrugado. Mas a senhora sempre cuidou dos pequenos, né? Sempre protegeu quem não tinha ninguém. Ela apertou o terço contra o peito. "Então eu tô pedindo, cuida da gente. Cuida daquela pedra. E se for da vontade de Deus, cuida desse homem também. Porque ele tá perdido, mãe. Tá tão perdido que nem percebe." O vento da madrugada soprou leve, trazendo cheiro de terra molhada de uma chuva que ainda não tinha caído.
E lá na praça, sem que ninguém visse, a pedra gigantesca parecia respirar devagar no escuro, imóvel, mas viva. Esperando. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com aquela sensação boa de quem está prestes a vencer. Tinha dormido bem, sonhado com cifras e contratos assinados. Tomou café olhando a vista da janela do apartamento que tinha alugado, o melhor da cidade, claro. Dali dava para ver a praça inteira. E aquela pedra irritante bem no meio de tudo. Hoje a gente resolve isso, murmurou para si mesmo, ajeitando a gravata. Ele tinha contratado uma equipe especializada em demolição e escavação. Gente experiente, com máquinas potentes. Vão tirar essa pedra daqui em 2 horas, no máximo, tinha garantido o engenheiro responsável. Rodrigo sorriu. Finalmente ia provar para aquela gente teimosa que não existia nada de sobrenatural ali. Era só questão de força e tecnologia. Quando chegou na praça, já tinha uma pequena multidão reunida. Curiosos, comerciantes, alguns apoiadores do projeto. E do outro lado, um grupo silencioso de devotas lideradas por Dona Aparecida. Elas estavam de joelhos na grama, rezando baixinho. Rodrigo sentiu um incômodo que não soube explicar. Por que aquelas mulheres insistiam tanto? Por que não aceitavam o inevitável? Bom dia a todos, anunciou ele no microfone improvisado, com aquele entusiasmo calculado de quem sabe fazer discurso. Hoje é um dia histórico para Pedra Alta. O dia em que a gente escolhe o futuro em vez do passado. O progresso em vez da superstição. Houve alguns aplausos espalhados. As devotas continuaram rezando, sem levantar os olhos. Rodrigo fez sinal pro operador da escavadeira. A máquina amarela e enorme roncou alto, levantando poeira. As garras de metal se posicionaram ao redor da pedra. Vamos ver agora se essa pedra sagrada resiste à engenharia moderna, zombou Rodrigo, segurando o celular para filmar tudo. Ele ia postar nas redes sociais, ia mostrar para os seguidores dele como era fácil derrubar mitos com um pouco de racionalidade. A escavadeira puxou. O motor gemeu sob esforço. As correntes ficaram tensas. Mas a pedra não se mexeu. Nem 1 centímetro. Mais força! Gritou Rodrigo, irritado. O operador tentou de novo, dessa vez com a máquina no máximo da potência. O barulho era ensurdecedor. Pessoas tampavam os ouvidos. A escavadeira tremia inteira, como se fosse se partir ao meio. Mas a pedra continuava ali, firme, como se estivesse enraizada no centro da terra. 3 horas se passaram. 3 máquinas diferentes tentaram. Escavaram ao redor. Tentaram erguer, empurrar, inclinar. Nada. A pedra não se movia. Os engenheiros estavam perplexos. Isso não faz sentido, murmuravam deles, olhando os cálculos no tablet. Pelo tamanho e peso estimado, ela deveria ter saído fácil. Mas é como se tivesse algo segurando ela por baixo. Rodrigo estava vermelho de raiva. Não podia admitir derrota. Não na frente de tanta gente. Não quando tinha filmado tudo prometendo que seria rápido. É só questão de equipamento, berrou ele. Vou trazer máquinas maiores. Vou trazer explosivos se for preciso. Essa pedra vai sair daqui nem que seja aos pedaços. Do outro lado da praça, Dona Aparecida e as devotas continuavam rezando. Mas agora com lágrimas nos olhos. Porque mesmo que a pedra não tivesse se movido, a violência do que estava acontecendo doía fundo. As máquinas tinham destruído o jardim ao redor, arrancado as flores que elas mesmas plantavam todo ano, derrubado a árvore centenária onde as crianças brincavam. A praça parecia um campo de guerra. E Rodrigo não demonstrava nem um pingo de remorso. Naquela noite, ele convocou uma entrevista com um jornal local. Precisava controlar a narrativa, mostrar que ainda estava no comando. Olha, eu entendo que algumas pessoas tenham apego sentimental a essa pedra, disse ele com aquele sorriso ensaiado. Mas a gente não pode deixar emoção atrapalhar o progresso. Amanhã vou trazer a maior escavadeira do estado. E aí sim, essa pedra sai. O repórter perguntou sobre as devotas e as orações. Rodrigo riu com desdém. Ora, cada um acredita no que quer. Mas eu acredito em engenharia. E engenharia não falha. Só que alguma coisa começou a mudar naquela noite. Uma coisa que Rodrigo ainda não percebia, mas que já estava se movendo no invisível. Dona Aparecida reuniu as companheiras dela na capela pequena ao lado da praça. Elas estavam cansadas, assustadas, sentindo que estavam perdendo. O que a gente faz agora? Perguntou uma das mulheres mais jovens, com voz trêmula.
Dona Aparecida respirou fundo. Olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar simples. E então disse, com uma firmeza que vinha lá de dentro: a gente reza. A gente reza como nunca rezou antes. Porque se esse homem não parar, ele vai destruir muito mais que uma pedra. Ele vai destruir a fé que sustenta essa comunidade. E aí, minha filha, não é só a praça que cai. É tudo. Elas ajoelharam juntas. E começaram a rezar, não pedindo castigo, não pedindo vingança. Pedindo misericórdia. Pedindo que Maria, a mãe de todos, tocasse o coração daquele homem antes que fosse tarde demais. Mãe do céu, suplicava a Dona Aparecida com a voz embargada, esse homem tá cego. Ele não vê o que tá fazendo. Abre os olhos dele. Mostra pra ele que tem coisas que dinheiro nenhum compra, que máquina nenhuma derruba. E enquanto elas rezavam, um vento suave começou a soprar pela praça destruída. As velas na capela tremeram, mas não apagaram. E na pedra gigantesca, sob a luz fraca dos postes, algo impossível começou a acontecer. Pequenas flores brancas começaram a brotar nas fendas da rocha. Rosas delicadas, impossíveis, que não deveriam existir ali. Mas estavam nascendo mesmo assim. Como se a própria pedra estivesse respondendo às orações com vida. Ninguém viu aquela noite. Mas no dia seguinte, quando o sol nasceu, as flores estavam lá. E o perfume delas, doce, suave, inexplicável, tomava conta da praça inteira. Rodrigo não dormiu bem naquela noite. Revirava na cama, irritado consigo mesmo por não conseguir tirar aquela pedra maldita da cabeça. Não fazia sentido. Era só rocha. Mineral, matéria inerte. Por que diabos aquilo estava resistindo tanto? Ele se levantou antes do amanhecer, foi até a janela e olhou para a praça lá embaixo. E foi quando viu algo que o deixou ainda mais furioso: flores. Flores brancas brotando na superfície da pedra. Que palhaçada é essa? Resmungou. Alguém devia ter plantado aquilo durante a noite. Alguma das beatas tentando criar um milagre para impressionar os trouxas. Ele pegou o celular e ligou pro segurança que tinha contratado para vigiar a obra. Como é que deixaram alguém plantar flores na pedra? Berrou pelo telefone. Do outro lado, a voz confusa: Senhor, ninguém se aproximou. Eu juro. Fiquei de olho a noite toda. Rodrigo desligou na cara dele. Incompetentes. Estava cercado de incompetentes. Naquela manhã, ele convocou reunião de emergência com os comerciantes e apoiadores do projeto. Precisava manter o controle da situação. Olha, gente, eu sei que tem os acontecimentos estranhos, mas não podemos cair em superstição, disse ele, tentando manter o tom confiante. Flores crescem em pedras. É botânica básica. Umidade, musgo, sei lá. O importante é que hoje vou trazer a escavadeira SC200, a maior do estado. Ela tira bloco de granito de pedreira. Uma pedra dessas não vai ser problema. Mas nem todos estavam tão convencidos. Seu Mário, dono da padaria mais antiga da cidade, levantou a mão devagar. Rodrigo, o senhor já pensou que talvez fosse melhor deixar a pedra onde tá? A gente pode fazer o shopping num outro lugar, não pode? Rodrigo sentiu a raiva subir. Mário, você assinou o contrato comigo. Investiu dinheiro nesse projeto. Vai jogar tudo fora por causa de uma pedra? Seu Mário baixou os olhos. Não, é que minha mãe rezava naquela pedra, sabe? E ela sempre dizia que era lugar sagrado. Rodrigo bateu a mão na mesa. Sagrado? Mário, acorda. Não existe lugar sagrado. Existe lugar rentável e lugar que dá prejuízo. E aquela praça, do jeito que tá, só dá prejuízo. Mas com o shopping, a gente multiplica o valor comercial de toda essa região. Seus filhos vão agradecer. A lógica era irrefutável, pelo menos para Rodrigo. Dinheiro sempre vencia sentimento. Sempre venceu. Por que seria diferente agora? Mas a divisão na cidade estava ficando mais profunda. Famílias que se conheciam há gerações começaram a brigar. Havia os que defendiam o progresso, geralmente os mais jovens, os comerciantes ambiciosos, os que queriam ver a cidade crescer. E havia os que defendiam a tradição, as devotas, os mais velhos, aqueles que achavam que nem tudo podia ser medido em dinheiro. As conversas na padaria, que antes eram leves e amigáveis, agora terminavam em discussões acaloradas. Vocês querem que a gente fique pobre para sempre? Gritava um lado. Vocês querem vender a alma por migalha de progresso?
rebatia o outro. Dona Aparecida via tudo aquilo com o coração partido. Não era só a pedra que estava em jogo. Era a paz da comunidade, o respeito entre vizinhos, o amor que sempre tinha unido aquele povo simples. Rodrigo não estava apenas tentando remover uma rocha, estava removendo algo muito mais delicado. A confiança, a união, a fé compartilhada que fazia daquela cidade um lar de verdade. Numa tarde quente de quinta-feira, Rodrigo decidiu ir mais longe. Ele organizou o que chamou de Desafio da Pedra Sagrada, um evento público com transmissão ao vivo, influenciadores digitais, até um apresentador de TV de Goiânia. Vendeu ingressos, instalou arquibancadas, transformou aquilo num espetáculo. No domingo que vem, às 10 horas da manhã, eu vou provar para todo mundo que não há nada de divino nessa pedra, anunciou ele nas redes sociais. E quando ela sair do lugar, porque vai sair, quero que vocês vejam com os próprios olhos que superstição não constrói futuro. Tecnologia sim. O vídeo viralizou. Milhares de visualizações, centenas de comentários divididos entre apoio e revolta. Rodrigo adorou a atenção. Ele sempre gostou de holofotes, de ser o centro, de provar que estava certo. Mas havia algo que ele não percebia. Cada vez que zombava da fé daquelas pessoas simples, cada vez que ridicularizava a devoção delas, ele não estava apenas atacando uma crença. Estava pisoteando memórias sagradas, despedaçando corações já frágeis, profanando algo que sustentava vidas inteiras. Dona Aparecida assistiu ao vídeo na casa da filha, que tinha internet. Quando terminou, ela não disse nada. Só levantou devagar, pegou o terço e saiu. A filha perguntou para onde ela ia. Para a capela, respondeu ela com voz cansada. Porque se a gente não rezar agora, minha filha, esse homem vai destruir muito mais que uma pedra. Ele vai destruir a si mesmo. Naquela noite, a cidade inteira parecia segurar a respiração. De um lado, os preparativos do grande evento, luzes sendo instaladas, palco sendo montado, câmeras sendo testadas. Do outro, um pequeno grupo de mulheres ajoelhadas numa capela simples, rezando baixinho enquanto o mundo lá fora se preparava para a festa da descrença. E no meio de tudo, uma pedra gigantesca coberta de flores impossíveis, esperando. Apenas esperando. A capela estava quase vazia naquela quinta noite. Só 7 mulheres tinham vindo: Dona Aparecida, Maria das Dores, Terezinha, Luzia, Conceição, Benedita e a jovem Joana, que tinha apenas 23 anos, mas fé antiga como a das avós. Elas se ajoelharam diante do altar simples onde a imagem de Nossa Senhora Aparecida repousava, iluminada apenas por 3 velas trêmulas. Lá fora, o barulho das máquinas e dos preparativos do evento invadia até aquele espaço sagrado. Mas ali dentro, havia silêncio de oração. Dona Aparecida segurou o terço com mãos que tremiam, não de medo, mas de cansaço espiritual. Ela tinha rezado tanto nos últimos dias que a voz já saía rouca. Mas não podia parar. Não agora. Ela olhou para a imagem da Virgem Maria, aquela face morena e serena que sempre trouxera consolo em momentos de dor. E começou a falar, não com palavras decoradas, mas com a linguagem do coração. Minha Mãe do Céu, sussurrou ela, e as outras mulheres inclinaram a cabeça em reverência. A senhora sabe o que está acontecendo aqui. A senhora vê tudo. Vê esse homem que chegou com tanto orgulho, tanta soberba. Vê como ele zomba da nossa fé, como ele ri do que a gente considera sagrado. Uma lágrima escorreu devagar pelo rosto enrugado. Mas eu não tô pedindo que a senhora o castigue, mãe. Eu tô pedindo que a senhora salve ele. Porque ele tá perdido. Tão perdido que nem sabe mais o caminho de volta. Maria das Dores começou a chorar baixinho. Ela se lembrou da própria história. Viúva aos 30 anos, 5 filhos pequenos, sem um centavo no bolso. Foi naquela pedra da praça que ela se ajoelhou e pediu força para não desistir. E a força veio. Não como mágica, mas como sustento diário, como coragem renovada toda manhã. Mãe Maria, sussurrou ela, aquela pedra não é só pedra pra gente. É testemunha das nossas lágrimas, das nossas súplicas. É o lugar onde a senhora sempre nos ouviu. Terezinha, que sofria de artrose e mal conseguia ajoelhar, estava ali mesmo assim, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Nossa Senhora, disse ela com voz fraca, esse homem não sabe o que ele está fazendo. Ele acha que está lutando contra uma pedra, mas está lutando contra algo muito maior. Está lutando contra a fé de gerações, contra as orações de tantas mães, tantas avós. Ela respirou fundo, lutando contra a dor nas juntas. Abre os olhos dele, mãe. Mostra para ele que tem coisas que dinheiro nenhum compra,
que máquina nenhuma move. As orações se misturavam agora, vozes baixas que subiam como incenso ao céu. Joana, a mais jovem, falava com fervor de quem ainda acredita em milagres impossíveis. Mãe Maria, a senhora que apareceu tantas vezes para os pequenos, para os humildes, para os que ninguém escuta, aparece agora para esse homem. Ele precisa da senhora mais do que a gente, porque a gente já tem a senhora no coração. Mas ele nem sabe o que perdeu. Dona Aparecida sentiu algo diferente acontecer naquele momento. Não era som, não era visão. Era uma presença. Como se alguém tivesse entrado na capela silenciosamente e ficado de pé ali, no meio delas. Uma presença maternal, terna, mas com força que fazia o ar parecer mais denso. As velas começaram a brilhar mais forte sem que ninguém as tocasse. Um perfume suave de rosas, aquelas rosas impossíveis que brotavam na pedra, invadiu o ambiente pequeno. As mulheres sentiram, cada uma à sua maneira. Era como se Maria estivesse ali, de fato, não apenas como imagem no altar, mas como presença viva, respirando o mesmo ar, ouvindo cada palavra, acolhendo cada lágrima. Dona Aparecida não abriu os olhos, mas sentiu paz profunda descer sobre seu coração cansado. Era a paz de quem sabe que foi ouvida. A paz de quem confia que algo maior está agindo, mesmo quando tudo parece perdido. Mãe, continuou ela, agora com voz mais firme, a senhora sabe que aquela pedra não vale nada em si mesma. É só rocha. Mas o que ela representa? Isso é tudo pra gente. Representa todas as vezes que a senhora não nos abandonou. Todas as vezes que a gente chorou e a senhora enxugou nossas lágrimas. Todas as promessas que fizemos e que a senhora ajudou a gente a cumprir. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Então eu peço, faça um milagre. Não pelos nossos méritos, mãe, mas pela glória do seu filho. Toca o coração desse homem antes que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio. Cheio de esperança, cheio de fé, cheio de algo que não se vê mas se sente. As mulheres permaneceram ajoelhadas por tempo que nenhuma delas soube medir. Podiam ser minutos, podia ser uma hora. O tempo tinha parado naquela capela, como se o céu e a terra se tocassem ali, naquele lugar simples, através das orações de mulheres que o mundo considerava insignificantes. Quando finalmente se levantaram, todas sentiam o mesmo, algo tinha mudado. Não sabiam explicar o que, nem como, mas sabiam. Dona Aparecida olhou uma última vez para a imagem de Nossa Senhora. E teve certeza absoluta, inexplicável, que não vinha da razão mas da alma. A Virgem Maria tinha ouvido. E ia agir. Lá fora, a noite tinha caído completamente. A praça estava iluminada pelos holofotes do evento que aconteceria no domingo. Mas havia uma luz diferente também. Uma luminosidade suave, azulada e dourada, que emanava da pedra gigantesca. Alguns passantes viram e comentaram entre si, sem entender. Outros fingiram não ver, com medo do que aquilo pudesse significar. E naquele exato momento, do outro lado da cidade, Rodrigo trabalhava sozinho no escritório improvisado. Revisava números, confirmava contratos, preparava o discurso vitorioso que faria quando a pedra finalmente fosse removida. Ele estava tão concentrado que não percebeu quando todas as luzes se apagaram de repente. Não percebeu o silêncio sobrenatural que tomou conta de tudo. Não percebeu, pelo menos não ainda, que sua vida estava prestes a mudar de forma que nenhuma máquina, nenhum dinheiro, nenhum poder humano poderia prever ou impedir. Rodrigo nem percebeu quando o silêncio começou. Ele estava tão absorto nos papéis espalhados pela mesa, contratos, planilhas, projeções de lucro, que só notou a mudança quando seu computador apagou de repente. A tela ficou preta. O ar-condicionado morreu com um suspiro mecânico. Até o zumbido baixo do gerador que ficava do lado de fora cessou completamente. Tudo morreu ao mesmo tempo, como se alguém tivesse desligado o mundo inteiro num interruptor invisível. Ele olhou para o celular instintivamente. Tela preta. Bateria morta, mesmo que estivesse carregado segundos atrás. Rodrigo sentiu o primeiro arrepio de inquietação. Que droga, murmurou, levantando da cadeira e tateando no escuro até a porta do container. Devia ser um problema na rede elétrica, nada demais. Mas quando abriu a porta, o que viu fez parar de respirar por um instante. A praça inteira estava mergulhada num silêncio que não era natural. Não era apenas ausência de som, era presença de silêncio, se é que isso fazia sentido. Rodrigo olhou ao redor. Os holofotes que tinham sido instalados estavam apagados. As máquinas paradas pareciam estátuas de metal na escuridão.
E não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Onde estavam os seguranças? Os operários? Os técnicos que preparavam o evento? Mas havia luz. Uma luz diferente, que não vinha de poste nem de lâmpada. Vinha da pedra. A pedra gigantesca no centro da praça brilhava com luminosidade suave, azulada e dourada, como se tivesse estrelas presas dentro dela. Rodrigo piscou várias vezes, achando que seus olhos estavam pregando peça. Mas a luz continuava ali, pulsando devagar, ritmada como respiração. Ele sentiu medo. Medo primitivo, visceral, que nenhuma racionalidade conseguia controlar. Suas pernas tremiam. Seu coração batia descompassado no peito. Toda a arrogância, toda a confiança que ele carregava como armadura, desmoronou em segundos. Ele quis gritar, chamar alguém, correr, mas não conseguia se mover. Era como se raízes invisíveis o prendessem no lugar, obrigando-o a testemunhar o que estava prestes a acontecer. O ar ficou mais denso, mais espesso, como se preenchido por presença que Rodrigo não podia ver, mas sentia em cada poro da pele. Um perfume começou a se espalhar pela praça. Perfume de rosas, doce e impossível, vindo de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Era o mesmo perfume das flores que brotavam na pedra, mas amplificado, intensificado, até preencher cada centímetro de espaço. Rodrigo cambaleou alguns passos em direção à pedra sem nem perceber que estava andando. Seus olhos não conseguiam desviar daquela luz. E foi então que ela começou a tomar forma. Não de repente, mas gradualmente, como se tecida pela própria luz. Primeiro, um contorno sutil. Depois, a silhueta de uma mulher. E finalmente, uma presença tão real, tão concreta, tão impossível, que Rodrigo caiu de joelhos sem nem tentar resistir. Ela estava ali, de pé sobre a pedra sagrada que ele tanto tentará destruir. Uma mulher de beleza que não era deste mundo, não porque fosse perfeita no sentido humano, mas porque carregava algo além, algo que os olhos veem mas a mente não consegue processar completamente. Seu manto era azul como o céu de tarde, mas brilhava como se tecido de luz das estrelas. Suas vestes eram brancas e douradas, e pareciam feitas do próprio ar luminoso. Seus pés descalços tocavam levemente a superfície da pedra, e onde tocavam, brotavam rosas brancas impossíveis. Mas era o rosto dela que destroçava qualquer defesa. Não era rosto duro de juiz, nem rosto distante de divindade inatingível. Era rosto de mãe. Mãe que vê o filho perdido e sente dor profunda, mas não desiste. Mãe que conhece cada erro, cada falha, cada pecado, e ainda assim estende os braços. Seus olhos eram profundos como o oceano, e quando olharam para Rodrigo, ele sentiu que cada camada de mentira, cada máscara que usava, cada defesa que construíra ao longo dos anos, se despedaçava como vidro sob peso da verdade absoluta. Rodrigo tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Tentou olhar para outro lugar, mas não conseguia desviar os olhos. Estava preso naquele olhar maternal que via tudo, cada ato de orgulho, cada palavra de zombaria, cada momento de desprezo que ele tinha demonstrado. E estranhamente, terrivelmente, não havia condenação naqueles olhos. Havia tristeza. Tristeza profunda de mãe que vê o filho se perdendo e não consegue alcançá-lo. O silêncio se estendeu por tempo impossível de medir. Podia ser um segundo, podiam ser horas. Rodrigo estava suspenso num espaço entre o mundo e algo além do mundo, entre o tempo e a eternidade. E naquele silêncio prenhe de presença, ele começou a entender, com terror crescente, que estava diante de algo infinitamente maior que qualquer poder que ele pensava ter. Suas máquinas, seu dinheiro, sua influência, tudo isso era menos que pó diante daquela presença. E então, ela falou. Rodrigo. A voz era suave como brisa de verão, mas carregava peso de montanhas. Era melodia celestial e trovão distante ao mesmo tempo. Não era alta, mas ressoava não apenas nos ouvidos, mas dentro do peito, no fundo da alma, em lugares que Rodrigo nem sabia que existiam dentro dele. Era a voz que não se podia ignorar, não se podia esquecer, não se podia desobedecer. Ele tentou responder, mas só conseguiu soltar um gemido estrangulado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sem que ele pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza comum. Eram lágrimas que vinham de lugar mais profundo que emoção, mais antigo que pensamento. Eram lágrimas da alma exposta, da verdade revelada, da mentira desfeita. Rodrigo, repetiu a Virgem Maria, e havia ternura naquela repetição, mas também firmeza inabalável. Você desafiou esta pedra a se mover. Zombou da fé simples daqueles que rezam aqui.
Disse que só a força pode mover montanhas. Ela fez uma pausa, e o silêncio pesou como eternidade. Mas a verdadeira pedra imóvel é o seu coração, endurecido pelo orgulho, pela ganância, pela soberba que o cega para tudo que realmente importa. As palavras perfuravam Rodrigo como flechas de fogo. Cada uma acertava em cheio, desmascarava, revelava. Ele quis protestar, quis defender-se, quis dizer que não era bem assim. Mas como mentir diante da verdade encarnada? Como fingir diante de quem vê através de todas as máscaras? Maria desceu da pedra com um movimento que parecia flutuar mais que caminhar. Seus pés tocavam o chão da praça destruída, aquele chão que Rodrigo tinha mandado escavar, profanar, transformar em canteiro de obras. E onde ela pisava, as flores impossíveis brotavam instantaneamente. Rosas brancas que perfumavam o ar, que transformavam destruição em jardim. Ela se aproximou de Rodrigo, que permanecia de joelhos, tremendo violentamente. Você ridicularizou a fé destas mulheres devotas, continuou ela, e havia dor profunda em sua voz. Chamou-as de ignorantes. Zombou de suas orações. Profanou o que elas consideram sagrado. Mas elas têm algo que todo o seu dinheiro jamais comprará: paz de alma e riqueza de espírito. Elas conhecem o amor que você esqueceu, a esperança que você perdeu, a fé que você destruiu em si mesmo. Rodrigo soluçou alto, um som quebrado que rasgou a noite. Eu não, tentou dizer, mas as palavras morreram antes de se formar completamente. Como explicar? Como justificar? Não havia justificativa possível diante daqueles olhos que viam tudo. Vim porque uma mãe de fé clamou não por vingança, mas por sua conversão, disse Maria, e sua voz ficou ainda mais suave, quase um sussurro. Dona Aparecida rezou por sua alma enquanto você profanava o que ela considera sagrado. Ela pediu que eu abrisse seus olhos, tocasse seu coração, salvasse você de si mesmo. Esse é amor que você não compreende mais, Rodrigo. Amor que busca o bem do outro mesmo quando o outro causa dor. Amor que imita o amor de meu filho, que morreu até pelos que o crucificaram. Rodrigo começou a chorar descontroladamente. Não era choro calculado, não era lágrima estratégica. Era quebrantamento verdadeiro, daqueles que rasgam a alma e reconstroem a pessoa por dentro. Ele se lembrou da própria mãe, daquela mulher simples que rezava exatamente como Dona Aparecida, que tinha fé exatamente como aquelas devotas que ele zombara. E de repente, com clareza dolorosa, ele viu o que tinha se tornado, a antítese de tudo que sua mãe tentará ensinar. Maria estendeu a mão em direção à pedra sagrada. Quando seus dedos apontaram para ela, a rocha começou a brilhar com intensidade que quase cegava. A luz dourada se expandiu, pulsou, preencheu toda a praça. E Rodrigo entendeu naquele momento que não era a pedra que era sagrada em si mesma, era a fé que se depositava nela, as orações que subiam dela, as lágrimas que a molhavam, as promessas que eram feitas diante dela. A pedra era apenas testemunha, mas testemunha importante, que guardava a memória de gerações. Você disse que só a força pode mover montanhas, repetiu Maria, e pela primeira vez, algo parecido com um sorriso triste tocou seus lábios. Mas eu te mostrarei que só a fé move corações. E um coração movido vale mais que todas as montanhas da terra. Olhe e veja, Rodrigo. Veja quem você realmente é. Veja o que você está se tornando. E veja o que ainda pode ser, se você permitir que a graça entre. Ela tocou a testa dele com um dedo. E naquele toque, leve como pluma mas pesado como o mundo inteiro, Rodrigo sentiu todas suas defesas, todas suas justificativas, todas suas racionalizações se despedaçarem completamente. Ele estava nu diante da verdade, nu e aterrorizado, mas também, estranhamente, aliviado. Porque carregar mentira é peso que ninguém aguenta para sempre. E ser visto, realmente visto, completamente conhecido, por alguém que ainda assim não o abandona, é libertação que nenhuma terapia, nenhum sucesso, nenhuma conquista pode oferecer. Eu vou te mostrar, sussurrou Maria, e sua voz carregava peso de promessa e de aviso. Vou te mostrar o passado que você esqueceu, o presente que você nega, e o futuro que te espera se você continuar neste caminho. E depois, Rodrigo, a escolha será sua. Sempre foi. Sempre é. Meu filho não força ninguém. Ele convida. Eu convido. Mas você precisa escolher abrir a porta. E então, as visões começaram. A realidade ao redor desapareceu. Rodrigo não estava mais na praça. Não estava mais em lugar algum que ele reconhecesse. Estava suspenso numa escuridão que não assustava, mas abrigava.
E dentro daquela escuridão, imagens começaram a surgir, nítidas, reais, mais vívidas que qualquer memória comum. Não eram apenas imagens. Eram experiências completas, com cheiros, sons, emoções. Ele não estava apenas vendo o passado. Estava revivendo. A primeira visão o levou de volta à infância. Ele se viu menino de 6 anos, sentado no chão frio de um barraco de madeira na periferia de Goiânia. Sua mãe, tão jovem, tão cansada, estava ajoelhada diante de uma imagem simples de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que as devotas de Pedra Alta veneravam. Ela chorava baixinho, tentando não fazer barulho para não acordar o filho. Mas o menino Rodrigo estava acordado, fingindo dormir, ouvindo cada palavra daquela oração desesperada. Minha mãe do céu, suplicava ela com voz quebrada, eu não tenho nada para dar pro meu menino. Não tenho comida boa, não tenho roupa nova, não tenho dinheiro para escola particular. Mas a senhora que é mãe, a senhora sabe o que é querer o melhor pros filhos. Protege ele. Abre portas para ele. Dá para ele as oportunidades que eu nunca tive. Ela segurava o terço com mãos calejadas de tanto lavar roupa dos outros. Eu faço qualquer sacrifício, mãe. Qualquer um. Só não deixa meu filho passar pelo que eu passei. Rodrigo, agora revivendo aquela cena com consciência adulta, sentiu a dor inundar seu peito. Ele tinha esquecido. Tinha apagado aquelas memórias porque eram inconvenientes, porque não combinavam com a imagem de self-made man que ele vendia pro mundo. Mas ali estava a verdade. Cada conquista só tinha sido precedida pelas orações daquela mulher simples que ele aprenderá a desprezar. As visões se sucederam como tsunami. Ele se viu aos 15 anos, ganhando bolsa de estudos numa escola particular. Sua mãe chorando de alegria, agradecendo a Deus, dizendo a Virgem Maria ouviu minhas preces. Ele se viu aos 20, entrando na universidade. Sua mãe vendendo marmitas de madrugada para pagar os livros que a bolsa não cobria, envelhecendo precocemente sob peso do trabalho árduo. Ele se viu aos 25, formado, bem-sucedido, começando a sentir vergonha daquela mãe que falava errado, que usava roupa simples, que insistia em falar de Deus e da Virgem Maria o tempo todo. A cena mais dolorosa veio em seguida. Rodrigo se viu aos 32 anos, já empresário estabelecido, tendo uma conversa com a mãe na sala do apartamento novo que ele tinha comprado. Mãe, você precisa parar de falar de religião na frente dos meus sócios, dizia ele com irritação mal disfarçada. Eles vão achar que eu venho de família atrasada, supersticiosa. Você não entende como o mundo dos negócios funciona. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não retrucou. Apenas baixou a cabeça e sussurrou, desculpa, filho. Eu só queria te proteger com minhas orações. A próxima visão foi ainda pior. Rodrigo se viu levando a mãe pro asilo. Um asilo caro, sim, com boa estrutura, mas asilo no fim das contas. Vai ser melhor para você, mãe. Vai ter gente da sua idade, atividades, cuidados médicos, justificava ele, mas a verdade não dita pairava no ar. Ele não queria mais lidar com ela, não queria que ela atrapalhasse sua imagem de sucesso. A mãe não protestou. Apenas segurou a mão dele e disse com voz fraca, eu entendo, filho. Você tem sua vida. Só não esquece que a Virgem Maria sempre cuidou de nós dois. Ele tinha saído dali aliviado, livre daquele peso inconveniente. Mas agora, revivendo a cena, Rodrigo via o que não tinha visto antes. As lágrimas silenciosas dela enquanto o carro se afastava, a forma como ela apertava o terço contra o peito, a solidão absoluta que descia sobre ela como um manto de gelo. Chega! Gritou Rodrigo no vazio das visões. Eu não aguento mais. Por favor. Mas Maria, embora invisível, estava ali, e sua voz ressoou suave mas implacável. Há mais que você precisa ver, filho. A verdade completa, não apenas a parte que você escolheu lembrar. Novas imagens surgiram, agora focadas em Pedra Alta. Rodrigo viu Dona Aparecida de uma perspectiva que nunca tinha considerado. Viu a vida dela inteira como filme acelerado. Viu ela menina, testemunhando a bisavó curar milagrosamente após orações naquela pedra. Viu ela jovem, perdendo o marido num acidente, ajoelhando naquela pedra para pedir força para não desistir. Viu ela adulta, criando os filhos sozinha, sempre voltando àquele lugar quando tudo parecia impossível. Viu as centenas de vezes que ela servirá à comunidade sem esperar nada em troca, cuidando de doentes, consolando enlutados, alimentando famintos. E viu o momento em que ela soube do projeto do shopping, a dor que sentiu não por apego material, mas por ver algo sagrado sendo profanado.
Rodrigo viu as outras devotas também. Viu Maria das Dores, viúva com 5 filhos, encontrando força naquela pedra para não desistir. Viu Terezinha, sofrendo de artrose dolorosa, mas arrastando-se até a praça mesmo assim porque ali ela encontrava paz que remédio nenhum dava. Viu cada uma daquelas mulheres que ele tinha chamado de ignorantes, de atrasadas, de supersticiosas, e percebeu que elas tinham algo infinitamente mais valioso que tudo que ele possuía: amor verdadeiro, fé genuína, paz de espírito. E então veio a visão mais terrível de todas: o futuro. Rodrigo viu o shopping sendo construído sobre a praça profanada. Viu a inauguração pomposa, os primeiros meses de movimento. Mas depois viu a decadência. Processos judiciais, sócios traindo uns aos outros, dívidas se acumulando. Viu o shopping fechando depois de 2 anos, virando esqueleto de concreto abandonado. Viu sua própria falência, os amigos desaparecendo, a solidão crescendo. E viu o pior: sua mãe morrendo sozinha no asilo enquanto ele estava ocupado demais tentando salvar seus negócios falidos, nem sequer atendendo o telefonema da enfermeira que avisava que ela estava pedindo por ele nos últimos momentos. A última visão foi de si mesmo velho, falido, sozinho, tentando voltar para Pedra Alta buscando perdão. Mas encontrando apenas portas fechadas, olhares de rejeição, lembrança amarga do que ele tinha destruído. Viu sua alma vagando em escuridão, chamando pela mãe que não podia mais alcançá-lo, pela fé que ele tinha destruído em si mesmo e tentado destruir nos outros. Era solidão absoluta, desespero sem consolo, vazio eterno. Não! Gritou Rodrigo com toda a força que tinha. Eu não quero isso. Por favor, me tira daqui. E então, subitamente, ele estava de volta. Na praça. De joelhos no chão destruído. Tremendo violentamente, encharcado de suor e lágrimas. Maria estava ali, de pé diante dele, com expressão de compaixão profunda. Rodrigo chorava como nunca tinha chorado na vida adulta. Não era choro controlado, não era lágrima estratégica. Era quebrantamento total, daqueles que vêm das profundezas da alma e rasgam tudo no caminho. Seu corpo inteiro sacudia com soluços. Ele se curvou até tocar a testa no chão, incapaz de suportar o peso do que tinha visto, do que tinha se tornado. Eu me perdi, murmurou ele entre soluços. Eu me perdi completamente no caminho. Esqueci de onde vim, esqueci quem me amou, esqueci tudo que realmente importa. As palavras saíam entrecortadas, quase incompreensíveis. Minha mãe rezou tanto por mim, e eu a tratei como fardo. Aquelas mulheres, elas só queriam proteger algo sagrado, e eu zombei delas. Eu sou um monstro. Maria se ajoelhou diante dele. Esse gesto, a Virgem Maria ajoelhando-se ao nível de um pecador, foi tão inesperado, tão cheio de humildade e amor, que Rodrigo levantou os olhos vermelhos e inchados, chocado. Ela estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dele, limpando uma lágrima com ternura maternal. Você não é monstro, Rodrigo, disse ela com voz suave que carregava mais compaixão do que ele merecia. Você é filho perdido que está encontrando o caminho de casa. Você é alma ferida que está começando a sarar. O monstro seria se você visse tudo isso e ainda assim escolhesse o caminho do orgulho. Mas você está aqui, quebrado mas aberto. E é na quebra que a luz entra. Mas como eu conserto tudo que destruí? Perguntou ele desesperado. Como eu desfaço a dor que causei? Como eu recupero o tempo que perdi com minha mãe? Maria segurou as mãos dele entre as suas, mãos humanas, quentes, reais. O passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro ainda estão abertos. Sua mãe ainda está viva. Dona Aparecida e as devotas ainda podem perdoar. A pedra ainda está aqui, esperando. Mas você precisa escolher, Rodrigo. Precisa escolher humildade sobre orgulho, amor sobre ganância, fé sobre cinismo. E precisa provar essa escolha não com palavras, mas com ações. Eu escolho, disse ele imediatamente, agarrando as mãos dela como quem se agarra à tábua de salvação no meio do naufrágio. Eu escolho mudar. Escolho consertar o que quebrei. Só me diga como. Por favor, me ajuda a ser diferente do que eu me tornei. Um sorriso pequeno mas verdadeiro tocou os lábios de Maria. Você já deu o primeiro passo, reconheceu a verdade e se arrependeu de coração. Agora vem o trabalho mais difícil, viver esse arrependimento todos os dias. Volte para sua mãe. Peça perdão. Cuide dela não por obrigação, mas por amor. Vá até Dona Aparecida e as devotas. Abaixe-se diante delas e peça perdão. Devolva o que tentou roubar. E depois,
Filho, viva de forma diferente. Não apenas pare de fazer o mal, faça o bem ativamente. Use seus recursos não para construir impérios vazios, mas para servir os pequenos. Rodrigo assentiu vigorosamente, ainda chorando, mas agora com lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de esperança nascente, de peso sendo tirado dos ombros. Eu vou. Eu prometo que vou. Só não me abandona nesse caminho. Eu tenho medo de falhar de novo. Eu nunca abandono nenhum filho que me chama, respondeu Maria com firmeza amorosa. Mas você precisa fazer sua parte. A graça está disponível, mas você precisa caminhar. O perdão está oferecido, mas você precisa aceitar e viver à altura dele. E quando tropeçar, porque vai tropeçar, todos tropeçam. Levante e continue. Não deixe a vergonha te paralisar. Deixe o amor te impulsionar para frente. Ela começou a se levantar, e a luz ao redor dela se intensificou. Rodrigo sentiu pânico de perdê-la, de ficar sozinho de novo. Espera. Você vai embora? Eu nunca vou embora completamente, disse ela, e sua voz já começava a parecer mais distante, como o eco que se afasta. Estarei em cada oração sincera, em cada ato de bondade, em cada momento de humildade. Sempre que você escolher o amor sobre o egoísmo, eu estarei ali. Mas agora, filho, você precisa voltar. Voltar para o mundo e ser diferente nele. A luz cresceu até se tornar quase insuportável, mas era a luz que não machucava os olhos. Era a luz que curava, que aquecia, que restaurava. E dentro daquela luz, a figura de Maria se dissolveu gradualmente, deixando apenas o perfume de rosas e uma sensação de paz que Rodrigo nunca tinha experimentado antes. Quando a luz finalmente se dissipou, ele estava sozinho na praça. Mas não se sentia sozinho. E quando olhou ao redor, viu que não era mais noite. O sol estava nascendo no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Um novo dia. Um novo começo. Rodrigo olhou para a pedra gigantesca, agora coberta de rosas brancas que perfumavam toda a praça. Ele se arrastou até ela de joelhos, e tocou a superfície fria da rocha com reverência que nunca tinha sentido por nada. Perdoa, sussurrou. Perdoa minha arrogância. E então, com dificuldade mas determinação, ele se levantou. Tinha trabalho a fazer. Tinha perdões a pedir. Tinha a vida inteira a reconstruir. E se alguém tivesse olhado bem de perto naquele momento, teria visto algo impossível. Uma rosa branca, perfeita e perfumada, que não estava lá segundos antes, brotando exatamente no lugar onde as lágrimas de arrependimento de Rodrigo tinham tocado o chão. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. O sol mal tinha nascido quando Rodrigo bateu na porta da capela. Suas roupas estavam amassadas, o rosto marcado pelas lágrimas da noite, os olhos vermelhos mas determinados. Dona Aparecida estava lá dentro, como sempre, acendendo as velas do altar antes da primeira missa do dia. Quando ela viu Rodrigo na porta, seu corpo inteiro ficou tenso. Medo instintivo de quem não sabia se aquele homem vinha com mais ameaças ou com algo diferente. Dona Aparecida, disse ele, e a voz saiu trêmula, sem nenhum traço da arrogância que costumava carregar. Por favor, a senhora pode me dar alguns minutos? Ele não entrou. Ficou parado na soleira, esperando permissão como criança que sabe que errou feio. Ela o estudou por momento longo. Viu algo diferente naqueles olhos, algo quebrado, mas também algo nascendo. Entre, disse ela finalmente, com cautela mas sem hostilidade. Rodrigo entrou e, para o choque completo de Dona Aparecida, caiu de joelhos diante dela. Não era gesto teatral, não era performance calculada. Era rendição verdadeira. Eu preciso do seu perdão, disse ele com voz embargada. Não mereço, eu sei. Fui arrogante, cruel, desrespeitoso. Zombei da sua fé, profanei o que a senhora considera sagrado, dividi esta comunidade com minha ganância. As lágrimas voltaram a escorrer, mas a Virgem Maria veio a mim esta noite. Ela me mostrou quem eu me tornei, e me deu chance de ser diferente. Eu quero mudar, Dona Aparecida, mas preciso começar pedindo perdão à senhora. Dona Aparecida sentiu as próprias lágrimas brotarem. Ela tinha rezado tanto por aquele momento, mas agora que ele chegava, parecia quase impossível de acreditar. A Virgem Maria apareceu para você? Sua voz era sussurro reverente. Apareceu, confirmou Rodrigo, e contou tudo. A luz, a presença, as visões,
As palavras de Maria. Quando terminou, estava tremendo de emoção. Ela me pediu para vir até a senhora, para pedir perdão e fazer as coisas certas. E é isso que eu quero fazer, se a senhora me der essa chance. A idosa ficou em silêncio por tempo que pareceu eterno. Então, lentamente, estendeu as mãos e tocou a cabeça de Rodrigo numa bênção espontânea. Filho, disse ela com voz cheia de emoção, Nossa Senhora nunca desiste de ninguém. E se ela não desistiu de você, quem sou eu para não perdoar? Eu te perdoo. E vou rezar todos os dias para que você tenha força para continuar nesse caminho novo. Rodrigo segurou as mãos dela e chorou como criança nos braços da mãe. Era perdão que ele não merecia, mas precisava desesperadamente. E naquele perdão, ele sentiu pequena amostra da misericórdia que Maria tinha mostrado a ele na noite anterior. Mas perdão era só o começo. A ação precisava seguir. Naquela mesma manhã, Rodrigo convocou coletiva de imprensa improvisada na praça. Os apoiadores do projeto, os influenciadores que tinham vindo para o desafio da Pedra Sagrada, os jornalistas, todos estavam confusos com a convocação de última hora. Quando Rodrigo subiu no palco que tinha sido montado para a zombaria da fé, ele estava completamente diferente do empresário arrogante que eles conheciam. Eu vim hoje cancelar o projeto do shopping, anunciou ele sem rodeios, e um murmúrio de choque percorreu a multidão. Eu estava errado. Completamente errado. Tentei destruir algo sagrado por ganância e orgulho. Profanei um lugar que representa a fé de gerações. E pior, dividi esta comunidade com meu dinheiro e minha arrogância. Sua voz tremia, mas não vacilava. Esta noite, eu tive uma experiência que mudou tudo. A Virgem Maria apareceu para mim e me mostrou a verdade sobre quem eu me tornei. E eu não quero mais ser aquele homem. Os murmúrios aumentaram. Alguns achavam que era golpe de marketing. Outros estavam genuinamente chocados. Mas Rodrigo continuou. Eu vou devolver a praça para a comunidade. Vou restaurar o que destruí. E vou criar um fundo de desenvolvimento comunitário com o dinheiro que seria do empreendimento, administrado pelas próprias lideranças locais, não por mim. Esta cidade não precisa de shopping. Precisa de escola boa, posto de saúde equipado, apoio para quem realmente precisa. E é nisso que eu vou investir. A reação foi mista. Alguns dos investidores ficaram furiosos, ameaçaram processos, chamaram Rodrigo de louco. Mas as devotas, que assistiam de longe, choravam de emoção. E entre a multidão confusa, Dona Aparecida sorria através das lágrimas, reconhecendo naquelas palavras o fruto verdadeiro da intercessão de Maria. Nos dias seguintes, Rodrigo provou que não eram só palavras. Ele vendeu seu apartamento de luxo em Goiânia e voltou ao asilo onde tinha deixado a mãe. Quando entrou no quarto dela, a mulher estava sentada na poltrona, olhando pela janela com expressão distante. Ao vê-lo, ela tentou sorrir, mas havia tristeza profunda naqueles olhos que antes brilhavam só de olhar pro filho. Mãe, disse Rodrigo, e se ajoelhou diante da cadeira dela. Eu vim te buscar. E vim pedir perdão. Perdão por ter te abandonado. Perdão por ter sentido vergonha de você. Perdão por ter desprezado sua fé, suas orações, seu amor. Ele segurou as mãos dela, tão frágeis agora. Você rezou por mim a vida inteira, e eu te paguei com ingratidão. Mas eu quero mudar, mãe. Quero que você venha morar comigo. Quero cuidar de você. Não por obrigação, mas porque eu te amo e porque finalmente entendi tudo que você fez por mim. A mãe dele chorou tanto que não conseguiu falar por minutos. Quando finalmente conseguiu, disse com voz embargada, a Virgem Maria ouviu minhas preces. Filho, eu sempre soube que ela ia trazer você de volta para mim. Rodrigo alugou uma casa simples em Pedra Alta e trouxe a mãe para morar com ele. Cuidava dela pessoalmente, preparava refeições, dava remédios, levava para fisioterapia e, principalmente, ouvia suas histórias de fé que antes desprezava. Ela se juntou ao grupo de oração de Dona Aparecida, e as duas se tornaram amigas inseparáveis, rezando juntas toda a quinta tarde. Mas havia quem duvidasse. Havia quem achasse que Rodrigo ia desistir depois de algumas semanas, que era apenas performance passageira. Seu Mário da padaria foi um dos céticos. Quero ver se ele aguenta quando a novidade passar, comentou com a esposa. A dúvida era legítima. Conversão verdadeira não se prova em dias, mas em meses e anos de escolhas consistentes. E Rodrigo sabia disso. 3 meses se passaram. Rodrigo acordava cedo todos os dias, não mais para revisar contratos e calcular lucros, mas para preparar café da manhã para a mãe e ajudar na restauração da praça.
Ele trabalhava lado a lado com pedreiros e jardineiros, suas mãos, antes macias de quem só assinava papéis, agora calejadas de trabalho honesto. Ele replantou as árvores que tinha mandado derrubar. Reconstruiu os bancos de madeira onde gerações tinham descansado. Limpou cada centímetro da praça com cuidado reverente. E a pedra sagrada, que nenhuma máquina conseguirá mover, permanecia no centro de tudo, agora cercada por jardim de rosas brancas que Rodrigo cultivava pessoalmente. As flores impossíveis que tinham brotado na noite da aparição continuavam ali, desafiando toda a lógica botânica, perfumando a praça inteira. Especialistas vieram estudar o fenômeno e não encontraram explicação. Mas as devotas não precisavam de explicação. Sabiam que era sinal da presença de Maria. Rodrigo começou a participar das missas. No início, ficava no fundo da igreja, ainda desconfortável, ainda carregando vergonha do que tinha sido. Mas Dona Aparecida sempre o via e acenava com um sorriso acolhedor, e aquilo dava força para ele continuar. Ele se juntou aos trabalhos voluntários da paróquia, ajudava na distribuição de alimentos para os pobres, visitava doentes, auxiliava na catequese das crianças. Cada ato de serviço era tijolo na reconstrução da alma. O fundo comunitário que ele criará começou a funcionar. A comunidade escolheu democraticamente os projetos: reforma completa da escola municipal, ampliação do posto de saúde, criação de casa de apoio para idosos carentes, biblioteca pública. Rodrigo administrava o dinheiro com transparência total, prestando contas mensalmente em reuniões abertas. Ele usava seus conhecimentos empresariais não mais para acumular riqueza pessoal, mas para multiplicar o bem comum. Lentamente, as pessoas começaram a acreditar que a mudança era real. Seu Mário foi um dos primeiros a reconhecer. Numa tarde, ele procurou Rodrigo na praça onde ele trabalhava suado, replantando flores. "Rapaz", disse o padeiro com voz grossa de emoção, "eu duvidei de você. Pensei que era teatro. Mas vejo você todos os dias aqui, trabalhando, servindo, cuidando da sua mãe. Isso é conversão verdadeira. E eu quero te pedir perdão por ter duvidado." Rodrigo abraçou o homem mais velho com força. "Sua dúvida era justa, seu Mário. Eu dei todos os motivos para você duvidar. Mas cada dia que passa, eu quero provar, para mim mesmo, principalmente, que é possível mudar de verdade." A transformação de Rodrigo se tornou testemunho vivo na cidade e além. Jornalistas que tinham vindo cobrir o desafio da Pedra Sagrada, voltaram para contar a história da conversão impossível. Influenciadores digitais que tinham zombado da fé agora compartilhavam, admirados ou céticos, o relato do empresário que teve a aparição de Maria e mudou completamente de vida. Alguns acreditavam, outros ridicularizavam, mas ninguém podia negar que Rodrigo era pessoa diferente. Mas o momento mais importante não foi público. Foi numa noite tranquila, 6 meses após a aparição. Rodrigo estava sentado na varanda da casa simples, tomando café com a mãe. Ela segurava o terço, rezando baixinho como sempre fazia. Ele olhou para ela, tão frágil fisicamente, mas tão forte espiritualmente, e sentiu gratidão profunda por ter sido dado a ele uma segunda chance. "Mãe", disse-lhe suavemente, "obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter rezado mesmo quando eu desprezava suas orações. Se não fosse por você, e pela Virgem Maria que ouviu você, eu estaria perdido completamente." Ela sorriu aquele sorriso sereno de quem sempre soube que as orações seriam respondidas, mesmo que levasse tempo. "Filho, mãe nunca desiste. E a Mãe do Céu também não. Você só precisava estar pronto para ouvir." Naquela noite, Rodrigo sonhou com Maria de novo. Não era aparição como a primeira, mas presença suave em sonho límpido. Ela estava de pé diante da pedra sagrada, que brilhava com luz dourada. Ela não disse palavras, mas colocou a mão sobre a cabeça dele em bênção silenciosa que comunicava mais que 1000 frases. Era aprovação maternal, era encorajamento para continuar, era promessa de que ela não abandonaria no caminho. Quando acordou, havia algo sobre o travesseiro. Uma rosa branca, impossível, perfumada, que não deveria estar ali mas estava. Era sinal de confirmação e bênção contínua. Rodrigo segurou a flor com cuidado e chorou lágrimas de gratidão. Não eram mais lágrimas de arrependimento desesperado, mas lágrimas de paz. Paz de quem sabe que foi perdoado, restaurado, amado apesar de tudo. A pedra na praça se tornou destino de romaria. Pessoas de toda a região vinham buscar força espiritual, renovação de fé, consolo em momentos de dor. E sempre encontravam ali as rosas brancas impossíveis,
Sempre sentia um perfume suave que não vinha de lugar físico, mas de presença espiritual. Dona Aparecida continuava conduzindo o terço às quintas, mas agora com multidão maior. E sempre, em algum lugar do círculo de oração, estava Rodrigo, ajoelhado, humilde, grato. Na entrada da praça restaurada, uma placa nova foi instalada, com inscrição escolhida pela própria comunidade. A fé verdadeira não move apenas montanhas, move corações de pedra e os transforma em fonte de vida. Rodrigo passava diante dessa placa todos os dias, e cada vez que lia aquelas palavras, sorria através das lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de quem reconhece a misericórdia impossível que o alcançou quando ele menos merecia. A pedra que ele tentará remover com máquinas e arrogância permanecia ali, firme, mas agora ele entendia, nunca foi sobre a pedra. Sempre foi sobre o coração. Um ano após a aparição, numa quinta-feira de tarde quente, Rodrigo estava ajoelhado no terço comunitário quando uma jovem se aproximou dele depois da oração. Ela tinha vindo de outro estado, tinha lido a história dele na internet. Eu preciso saber, disse ela com voz trêmula, se a mudança é real mesmo. Porque meu marido, ele é como você era. Arrogante, materialista, zomba da minha fé. E eu tô cansada de rezar sem ver resultado. Rodrigo olhou nos olhos desesperados daquela mulher e viu o reflexo da própria mãe, de Dona Aparecida, de todas as devotas que rezam por corações endurecidos. A mudança é real, disse ele com convicção profunda. Mas não foi fácil e não foi rápida. Foi dolorosa. Foi quebrantamento verdadeiro. Eu tive que ver quem eu realmente era, sem máscaras, sem desculpas. E isso só aconteceu porque pessoas como você não desistiram de rezar. Ele segurou as mãos dela com gentileza. Continue rezando. Não por obrigação, mas com fé verdadeira. Porque a Virgem Maria ouve as orações das mães, das esposas, das filhas que clamam por seus entes queridos. Ela ouviu minha mãe quando eu era insuportável. Ela ouviu Dona Aparecida quando eu era monstro. E ela vai ouvir você também. Mas no tempo dela, não no nosso. A moça chorou e agradeceu. E Rodrigo percebeu que sua história não era só dele. Era testemunho que podia trazer esperança para outros que estavam na mesma luta. Ele começou a compartilhar seu relato sempre que alguém pedia, não com orgulho, mas com humildade de quem sabe que foi resgatado da beira do abismo. Hoje, 3 anos depois daquela noite transformadora, a Praça de Pedra Alta é jardim de paz onde centenas vêm buscar consolo. A pedra sagrada permanece no centro, coberta de rosas brancas que nunca murcham, perfumando o ar com fragrância que cientistas não conseguem explicar, mas corações simples reconhecem como presença de Maria. Rodrigo vive modestamente, trabalha na administração do fundo comunitário sem receber salário, cuida da mãe com ternura que compensa os anos perdidos, e reza todos os dias, agradecendo pela misericórdia que o encontrou quando ele estava perdido. Sua mãe, agora com saúde melhor e alegria restaurada, frequentemente diz com aquele sorriso sereno: eu sempre soube que a Virgem Maria ia trazer meu filho de volta. Mãe não desiste de filho, e a Mãe do Céu muito menos. E Dona Aparecida, sentada ao lado dela no banco da praça, acrescenta: e quando a gente reza não pedindo vingança, mas conversão, aí o milagre acontece. Porque o maior milagre não é mover pedra, é mover coração. A história de Rodrigo nos ensina que nenhum coração está tão endurecido que a graça não possa amolecer. Nenhuma pessoa está tão perdida que a intercessão de Maria não possa alcançar. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero e vontade verdadeira de mudar. A fé que aquele empresário arrogante tentou destruir foi a mesma fé que o salvou quando ele mais precisava. E se hoje você está rezando por alguém que parece impossível de mudar, se você está cansado de ver a arrogância vencer e a humildade sofrer, se você está quase desistindo porque suas orações parecem não ter resposta, lembre-se desta história. Lembre-se que a Virgem Maria ouve o clamor dos pequenos, dos humildes, dos que não têm voz nem poder. Lembre-se que ela não veio a Rodrigo para condená-lo, mas para salvá-lo. E lembre-se que o céu sempre tem a última palavra, e essa palavra é sempre de misericórdia para quem se abre para recebê-la. A pedra de Pedra Alta continua ali, imóvel como sempre foi. As máquinas não conseguiram movê-la. Mas a fé conseguiu mover algo muito mais difícil, um coração de pedra. E se a fé conseguiu isso, ela pode conseguir qualquer coisa. Porque no fim das contas, não são as montanhas que precisam se mover. São os corações. E quando um coração se move em direção a Deus, o impossível se torna possível, o perdido é encontrado, e o morto espiritualmente ressuscita para a vida nova. Se essa história tocou seu coração de alguma forma,
Escreva amém nos comentários. Às vezes, reconhecer a ação de Deus nas histórias dos outros é o primeiro passo para reconhecê-la na nossa própria vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa acreditar novamente que a mudança é possível. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé, conversão e esperança que mostram que a graça de Deus alcança até onde nós achamos impossível. E deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas de bom coração que precisam ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos pecadores, interceda por todos nós, pelos que já encontraram o caminho e pelos que ainda estão perdidos. Porque no coração de uma mãe, nenhum filho é caso perdido. E no coração da Mãe do Céu, isso é ainda mais verdadeiro. Amém.